Olá, amigos. Vamos fazer mais um estudo de um tema maravilhoso, tema número 11. Tudo bem? Elisângela, pode orar para nós? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um estudo, que o Senhor venha abençoar essas pessoas que irão ouvir Amém. ricamente. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos entrar então no estudo, compartilhar a tela. Estamos aqui, tá vendo aí a tela? Sim, Hoje o estudo é sobre salvação pela graça. O estudo número 11, e nós temos um texto aqui maravilhoso que está dizendo aqui. Quer ler, Elisângela? sim. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jacó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25, verso 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descritos na Bíblia. Muito bom. E temos alguns textos aqui. Como a corrida, a pergunta número, Ocorria. como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento, né? Capítulo 6, verso 8. Diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Pela graça ocorria a salvação. Nós estamos vendo aqui na Bíblia. Verso 15. Capítulo 15, né? Verso 6. Ele creu no Senhor. Aqui está falando da história de Abraão e a promessa do filho. Ele creu nesse Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, o fato de crer. Salmo, Antigo Testamento. Salmo 6, o verso 4 nos diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Muito bem. Salmo 13, verso 5 diz assim. Verso 5, né? No tocante a mim, confio em tua graça. Regozija-se o meu coração em tua salvação. Então, nós estamos vendo versos aqui no Antigo Testamento que estão dizendo que a salvação é inteiramente pela graça, mesmo no Antigo Testamento. Agora nós temos Salmo 86, O verso 15: verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, paciente, cheio de graça e grande em misericórdia. A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Então, é a graça de Jesus, já no Antigo Testamento, que salva as pessoas da perdição eterna. Claro que mediante o arrependimento, o indivíduo se arrepende e Deus pode salvá-lo. 2. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos, né? Então agora nós vamos ver como que é lá no Novo Testamento esse negócio de salvação. Atos 15, verso 11. Nos diz assim: Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram.
Efésios 2, verso 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então está dizendo aqui para nós que a graça não é um dom nosso, é um dom de Deus. E nós somos salvos por ela, mas mediante uma moeda chamada fé. Você tem que crer para isso, né? Então tem alguma coisa para o indivíduo fazer, se arrepender, crer, e ele poderá se deleitar na graça de Cristo. Agora, Romanos 3, verso 24. Nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos salvos inteiramente pela graça também. A salvação no Novo Testamento é pela graça, e o plano da salvação no Antigo Testamento é contido no Novo Testamento. É continuado no Novo Testamento. A Bíblia existe apenas um método de salvação, que é pela graça. Gênesis 3:15, Apocalipse 14:6, 1 Pedro 1:18 a 20, todos eles estão falando do plano da salvação mediante a graça de Cristo Jesus. Pergunta 3. O que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, verso 22. Nos diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tudo se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas é qualquer sangue? Não, não é sangue de boi, de gado, de ovelha, de tigre, de jacaré, nem o meu, mas é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É esse sangue que pode purificar o pecador e dar a ele a chance da vida eterna. Romanos 5, verso 8, diz assim: Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, uma coisa muito importante que Jesus morreu pelo pecador. Jesus morreu pelo ser humano, não pelo pecado. O pecado não tem perdão, segundo as Escrituras e o caráter de Deus, que é sua santa lei. Mas Deus morreu na cruz para dar a chance e a oportunidade da vida eterna para o pecador. Jesus nos salva através de sua graça, através de seu sangue derramado na cruz do Calvário. 6 passos para confirmar a salvação. Então, a gente tem alguns passos aqui, bíblicos, que podem demonstrar que o indivíduo está fazendo uma conversão, uma mudança de caminho, do caminho mau para o caminho bom, do caminho das trevas para o caminho da luz. Atos 16, verso 31, Atos 4, verso 12. Vamos começar com Atos 16, Verso 1. verso Chegou 31. o verso 16:31, né? É. Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro passo é crer em Jesus, é ter fé. Atos 4, verso 12. O verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Então, a gente pode entender por esses versos que a salvação vem através de Cristo Jesus. É preciso, o primeiro passo, ter fé. E o segundo verso está dizendo para nós, e no livro de Atos também, que o único que pode salvar é Jesus. É claro que aqui nessa terra a gente pode encontrar alguém aqui, acolá, que resolva morrer por alguém, ou ame tanto alguém que dê sua vida, ou ame muito a sua pátria que dê sua vida por ela. Mas essa vida não é capaz de salvar o outro
não é capaz de dar a vida eterna, não é capaz de garantir o céu para ninguém. É uma vida. Se perdeu em nome de um propósito, mas não consegue restituir, não consegue dar, não consegue prometer depois uma ressurreição, uma vida eterna, um paraíso, uma vida com Cristo e uma nova Jerusalém restaurada. Então, não é salvação. É possível encontrar, mas não é um nome que vai salvar o pecador do pecado. Agora, Atos 3, verso 19. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha como esse aqui é muito importante. O segundo passo, primeiro é crer e é reconhecer o nome de Jesus como sendo o único que pode nos salvar. O segundo passo é arrependimento. Eu eu criei em Jesus. Eu fui afetado pela mensagem do Evangelho. E aí eu preciso que me arrepender das minhas más obras, das minhas intenções impuras do coração e me colocar nas mãos de Jesus, literalmente. Então, o segundo passo é arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Faça uma conversão, né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente aprende que para mudar de caminho você tem que fazer uma conversão. Mude de caminho para que Deus possa cancelar os pecados que estão nas costas do pecador. Não há perdão para o pecado, mas há perdão para o pecador arrependido. Pecado é pecado. Deus não vai legalizar a morte, a profanação do seu santo dia, o adultério, a cobiça. Deus não vai legalizar essas coisas. Então não há pecado para esses pecados. Não há perdão para esses pecados, mas há perdão para o pecador que cometeu esses pecados e não quer mais cometer e quer viver na graça de Cristo Jesus. Deus pode cancelá-los e ele não ser considerado culpado. 1 João 1, verso 9. Nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. Então, no terceiro passo, nós encontramos uma promessa de Deus, né? Ele está dizendo que Jesus, ele é fiel e justo para nos purificarmos de todo o pecado e também das injustiças, porque há situações que nós somos injustiçados no meio de uma situação pecaminosa que nos afeta. Às vezes é o pecado de outro que nos afeta. Então, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Terceiro passo, que lindo, maravilhoso, né? Então, agora no quarto passo é Mateus 19, verso 16 e 17, que Nos diz diz assim: assim, pode falar. e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, bom só existe um. Quem? É Deus, é Jesus, é o Pai, né? Você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos, né? Os seus mandamentos não são penosos, eles não são difíceis, só precisamos do poder do Espírito Santo para isso, né? Queres ser salvo? Guarde os mandamentos, mas guarde eles em sua essência. Marcos 16, né? Que diz o que o indivíduo tem que fazer então para ser salvo. Lá está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Então, para o indivíduo crer, ele precisa estudar a Bíblia. Ele vai estudar, ele vai examinar o Evangelho e for batizado em nome de Jesus Cristo, né? Ele será salvo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 24, verso 13. Nos fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o que Mateus está dizendo para nós? Que nessa obra de buscar e aprender é preciso persistência, perseverança, insistência. Às vezes nós nos desanimamos da caminhada cristã ou nos desanimamos de outras coisas qualquer.
Então, Deus está dizendo, olha, seja persistente quanto à sua fé, quanto à sua crença, em nome de Jesus Cristo. Então, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu. E a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo preservar a comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e a prática da oração. Então, muito importante antes de estudar a Bíblia, é orar, pedir a sabedoria que vem do alto para examinar o texto bíblico. Então, a gente faça sempre um exercício: oração, leitura da Bíblia e meditação. Essas 3 dicas é o segredo para se estudar a Bíblia. Vamos para a perguntinha aqui, número 4. Não, acabou aqui na 3, né? Acabou na 3. Recapitula. Recapitulação e vamos aqui no nosso compromisso de fé. Aceito que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Eu aceito. Se você estiver aí em casa ouvindo, interessante que você aceite isso no seu coração. Compreendi que aceitar a Cristo é, primeiro, confessar e abandonar os pecados. Muito importante abandonar. Não adianta nada o indivíduo, ele vai confessar que pecou, mas vai continuar com o mesmo pecado. Ele vai confessar um adultério e vai continuar em adultério. Ele vai confessar um assassinato e vai continuar assassinando. Então, é preciso há perdão para todo tipo de pecado, desde o mais simples ao mais horroroso. Mas é preciso haver o abandono. Nós devemos ir a Jesus como estamos, mas ele vai nos transformar para que você abandone. Segundo passo é seguir os mandamentos de Deus, porque é os mandamentos de Deus quem revela para nós o que é pecado. Se não houvesse os mandamentos de Deus, não saberíamos o que é pecado. Terceiro passo, ter a experiência do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas acreditando em toda uma verdade pregada na Bíblia, do Novo e do Velho Testamento, né? O quarto passo é ser perseverante. Uma vez que você conheceu todo esse evangelho, aceitou, tem fé, perseverar na sua fé. Então, essa compreensão de aceitar a Cristo passa por esses 4 passos. Então, seria muito importante que aí no seu coração você aceite isso. Estou disposto a dar esse passo em minha vida. Você está disposto a dar esse passo em sua vida? Procure uma igreja adventista do sétimo dia e inicie os seus estudos. Não só é esse tipo de estudo que nós temos uma infinidade de estudos que você pode participar e conhecer melhor as Escrituras. Então, podemos finalizar com uma oração. Chegamos ao fim desse estudo. Bondoso Deus e Pai eterno que está no céu, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudarmos um pouco da tua palavra. Perdoa nossos pecados e ilumina nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.